No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Agora são 10 horas e 7 minutos, 10 horas 7 minutos. Bom dia para você que sintoniza a radiotrabalhador.com.br. Um bom dia para toda a audiência da Rádio Noroeste FM Comunitário 87.9, que está transmitindo especialmente hoje o nosso programa Antena Ligada. Então você que nos acompanha pela 87.9 FM, Rádio Comunitária, Rádio Noroeste Comunitária e também pelas nossas redes sociais da radiotrabalhador.com.br. Um bom dia, receba o abraço carinhoso de toda a equipe aqui do programa. Eu sou o Roberto Nunes, o Antena Ligada está começando agora. Nós vamos trazer aqui alguns assuntos que a gente precisa conversar com toda a população, tá? Os trabalhos técnicos hoje são de Willen Rodrigues, com apoio técnico do Carlito, que está por aqui também. Um abraço para todo mundo. Gente, nós precisamos falar de dois assuntos muito importantes e você pode entrar aí também pelas redes sociais, deixar o seu comentário e deixar a sua opinião de assuntos para a gente tratar aqui. Mas hoje, especificamente, eu quero falar de dois assuntos porque eu tenho dois especialistas aqui no estúdio que vão fazer essa roda de conversa comigo e você, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, também vai participar dessa roda de conversa. Os assuntos que nós vamos destacar na manhã de hoje são assédio moral e adoecimento de profissionais da área da saúde. Olha, este assunto é muito, muito sério. Profissionais da área de saúde, será que o nível de adoecimento desses profissionais é alto? Olha, eu vou falar para você, pelo bate-papo que eu tive aqui com a nossa especialista, que já vou apresentar em seguida para você, o assunto é muito sério. O nível de adoecimento é alto, inclusive a imprensa não noticia por questões, às vezes, éticas, mas eu vou abrir aqui uma exceção e dizer para você. Teve um médico do Hospital de Urgências de Goiânia que suicidou-se agora essa semana. Para você ter uma ideia do que está acontecendo nos bastidores com os profissionais da saúde, que muitas vezes são submetidos a cargas horárias estressantes, a falta de condições de trabalho, que está levando as pessoas ao adoecimento e está levando até a essa situação extrema da pessoa até não suportar e ter essa decisão que é muito, muito triste, né?
que é a questão do suicídio. Bom, vamos falar desse assunto hoje, mas vamos falar também de outro assunto que não é menos importante e que vai atingir 100% de todos os brasileiros. Aí você já deve saber do que eu estou falando, né? O que vai atingir 100% de todos os brasileiros? É a reforma da Previdência. Quais são os impactos da reforma da Previdência na sua vida? Tá? Deixa eu apresentar aqui então para todo mundo os nossos convidados de hoje, especialistas nestes assuntos, que vão ajudar a gente a entender um pouquinho mais, ajudar a gente a fazer um debate. E eu quero que você, ouvinte, você internauta, participe da roda de conversa conosco. Meu bom dia hoje começa com a doutora Carla Maria Santos Carneiro, ela que é advogada trabalhista e doutoranda em psicologia. Doutora Carla, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, muito obrigada. Doutora, a questão do assédio moral e do adoecimento de profissionais da área da saúde é uma realidade no estado de Goiás? Sim, é uma realidade altamente preocupante. Eu represento o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, IGT, no Fórum de Saúde, Segurança e Trabalho do Estado de Goiás, que é uma instituição que congrega mais de 70 instituições do Estado de Goiás. E nós temos lá uma comissão de saúde mental no trabalho. E na primeira reunião dessa comissão, né, foi nos trazido essas duas notícias, que estava muito alto o índice de suicídio de trabalhadores da saúde, profissionais da saúde, não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil. Me disseram que estava de 1 a 3 pessoas por semana no Brasil. No Brasil, esse dado é muito preocupante. Isso, doutor. Quem me passou esse dado é uma enfermeira do trabalho, que representa o COREM no fórum e representa também o CEREST, né, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Sim, nós vamos continuar falando com a doutora, eu já vou apresentar o nosso outro convidado, e a gente quer saber por que isso está acontecendo. O dado é alarmante, e aí a doutora Carla segue falando sobre esse assunto conosco, mas eu preciso dar meu bom dia também hoje, com muita satisfação, que a gente recebe em estúdio o doutor Fernando Rist, ele que é mestre em Direito do Trabalho, advogado atuante na área previdenciária, ele é sócio da LBS Advogados e vai fazer hoje uma oficina sobre reforma da Previdência em Goiânia. Doutor Fernando, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Roberto, agradeço pelo convite e um bom dia para todos os amigos da Rádio do Trabalhador. Doutor Fernando, essa reforma da Previdência, esse projeto que está proposto pelo governo federal, ele vai atingir realmente 100% dos brasileiros? Pega todo mundo? Sim, ela é muito significativa, atinge todos os trabalhadores, mesmo para quem já está aposentado, porque vai repercutir, inclusive, no valor do benefício futuro de reajuste. Então, não é só quem ainda não se aposentou. Inclusive, o já aposentado pode ter no futuro reflexos na sua aposentadoria e demais benefícios. No caso, aproveitando aí esse comentário que o senhor fez, no caso de quem já está aposentado, então também pode ter reflexo? Que tipo de reflexo? A proposta da reforma da Previdência, ela resguarda o direito adquirido para quem está aposentado, para não ter alteração no atual valor. Mas futuros reajustes não estão pré-pactuados a seguir as atualizações monetárias. Então, no futuro, nada impede da atualização da sua aposentadoria ser inferior aos índices inflacionários e ter uma perda gradativa do valor do benefício. Então, são muitas modificações. Então, aí, quando a gente fala 100% dos brasileiros, né, doutora Carla? Tá aí o alerta, não é só para quem vai aposentar, não. E para quem vai se aposentar, para quem está começando a trabalhar neste momento, no estudo que o senhor fez aí do projeto, o que aparece? Em linhas gerais, vai demorar mais para se aposentar, vai ter que contribuir mais e o valor do benefício ser reduzido. E não apenas atinge a aposentadoria, todos os benefícios têm repercussão. A gente fala de aposentadoria, mas a Previdência é muito mais que aposentadoria. Sim. Tem a parte de assistência social, que tem o BPC, benefício de prestação continuada, que vai ter uma redução de valores. A gente tem
as demais formas de aposentadoria, não apenas a aposentadoria por tempo de contribuição, tem reflexo para o deficiente, para o rural, para o servidor público, as alíquotas também vão ser alteradas, então a repercussão é bem significativa. E, além disso, tem na proposta consta um regime de capitalização, ou seja, é desvincular os princípios atuais da Seguridade Social, alterar o princípio da solidariedade para um princípio individualista, ou seja, você poupar para a sua aposentadoria e não para a manutenção de todo o sistema, que muda o paradigma de proteção social adquirido com a Constituição de 88. Essa mudança do modelo que altera o que foi pensado lá em 88, já é possível traçar cenários do que pode acontecer se esse projeto passar da maneira que ele está colocado? Um dos pontos significativos do projeto é que ele desconstitucionaliza a Previdência. Ou seja, hoje, para uma aprovação da emenda constitucional, que é a reforma da Previdência, precisa de 3/5 dos membros do Congresso. E, aprovando essa proposta, o que acontece? Dentro da proposta, para diversos itens, ele pode ter alterações futuras por lei complementar. Ele dá uma pré-autorização para não mais precisar de uma emenda constitucional, que são 3/5 para aprovação. Você já dá uma autorização para, no futuro, o Congresso alterar por maioria, que é a lei complementar. É um quórum bem diferente da emenda constitucional. Então, já é como se diria, um cheque em branco para o futuro Congresso alterar com muito mais facilidade as regras de previdência. Então, toda a proteção social ela pode ser desprestigiada no futuro. Do seu ponto de vista, doutor, isso é positivo ou negativo? É negativo até porque a gente está num cenário com um Congresso muito liberal. Nunca tivemos um Congresso Nacional com deputados, senadores, com um viés tão liberal como o atual. Qualquer mudança que ocorra, a gente sabe muito bem que é para diminuir a proteção social e não majorar. Diminuir a proteção social. E quem é que precisa de proteção social? O trabalhador. Basicamente o trabalhador. Sim. E o discurso do governo é que está acabando com os privilégios. Mas, ao meu ver, quem recebe o BPC, benefício de prestação continuada, não é um privilegiado. Quem recebe uma pensão do INSS também não é um privilegiado. E tem impacto significativo. Além do deficiente rural, de forma alguma são privilegiados. E, além disso, o discurso ele é apresentado por causa do déficit fiscal, mas ele cria também uma reforma trabalhista dentro da reforma da Previdência. Não tem justificativa alguma desonerar o empregador e reduzir fundo de garantia para quem já está aposentado, acabar com a multa de 40% para o já aposentado. Ele cria critérios trabalhistas dentro das previsões previdenciárias, o que não tinha anteriormente. A gente vai continuar falando sobre a questão da reforma da Previdência. Você pode entrar aí, deixar a sua pergunta, seu comentário. Eu quero voltar aqui com a doutora Carla Maria Santos, ela que é advogada trabalhista e doutoranda em psicologia e tem realizado estudos nessa área de assédio moral e adoecimento de profissionais da área da saúde. Para a gente entender um pouquinho, doutora, o que é assédio moral? O assédio moral, ela é uma conduta, o assédio moral no trabalho, né? É uma conduta abusiva, né? Comissiva ou omissiva, que visa atingir a dignidade do trabalhador, dignidade humana do trabalhador, né? E atinge justamente a sua autoestima, né? De forma... através de um tratamento humilhante, degradante, persecutório, né? E que visa excluir aquela pessoa do ambiente do trabalho. Em tese, ele é uma atitude repetida. Uma atitude repetitiva. Ou sistematizada. No dia a dia, como é que a gente poderia entender um exemplo assim de uma pessoa que sofre assédio, por exemplo, uma coisa cotidiana?
Um exemplo cotidiano hipotético. O assédio, ele tem várias nuances, né? Por exemplo, eu me recordo aqui de um assédio que a minha filha sofreu quando era estagiária numa empresa, e chegou uma gestora nova que se incomodou fortemente pelo caráter dela de socialização. Todos gostavam dela, todos conversavam com ela. Então, a primeira coisa que essa pessoa fez foi colocá-la à mesa dela virada para a parede. Ou seja, o objetivo era não deixar ninguém conversar com ela, aquilo a incomodava, né? Esse foi uma das atitudes que ela teve, e aí vai aumentando, né? Principalmente atinge pessoas que se destacam positivamente, né? Uma pessoa que é sociável, uma pessoa que é benquista, uma pessoa que é responsável, uma pessoa que é honesta, né? Então, é uma pessoa que se destaca, tá, vamos dizer, ofuscando a luz da outra, né? Então, o assediador, ele chega para tentar excluir aquela pessoa, mais ou menos assim. E esse processo de assédio moral, inclusive, leva ao adoecimento das pessoas? Sim. A base dos nossos estudos, dentro da psicologia social, do trabalho, das organizações, foi com base na teoria da clínica psicodinâmica do trabalho, cujo autor se chama Christophe Dejoux. Ele é um psicanalista, psiquiatra e ergonomista francês, um cientista social francês. Ele fez vários estudos a partir da psicopatologia, né? O que ele descobriu? A psicopatologia visava descobrir as afecções mentais decorrentes do trabalho. E ele começou a se fazer uma pergunta. E aquele que não adoece por causa do trabalho? O que ele faz? Né? Então, ele encontrou uma resposta. Ele encontra prazer naquilo que ele faz. Se ele estiver numa organização do trabalho que permita a ele ser criativo, ser livre, né, trabalhar com os recursos que ele tem, ele vai sublimar o sofrimento, porque todos sofrem para trabalhar, né, e vai se emancipar. Aquele que trabalha numa organização de trabalho rígida, né, que impõe, que não deixa você pensar, que não deixa você fazer nada daquilo que foi programado, né, ele vai tender a uma patogenia, que é o sofrimento, né, que vai alienar aquela pessoa. Então, quais foram os estudos de Dejoux? Dejoux estudou principalmente a gestão neoliberal, né? A gestão neoliberal, ela tem por princípios, né, afastar o Estado, é isso que nós estamos acabando de falar aqui sobre a reforma previdenciária, né? Foi feita a reforma trabalhista com base na política do Estado mínimo, né? O Estado mínimo é isso, é tirar o Estado, tirar a proteção que o Estado estabelece e dá aos cidadãos, né? E deixar que ele fique sozinho para negociar. Ele vai ser livre para negociar, livre para isso, livre para aquilo, ou seja, ele não vai ter nada. Porque o que somos nós, enquanto cidadãos individualizados, né, frente a um poder econômico, frente a um poder até mesmo estatal? Nós não somos ninguém, né? Então, a proposta do neoliberalismo é isso. E uma das formas de gestão do neoliberalismo, né, é justamente implementar no meio do trabalho a mentira, a maldade, a competição, o individualismo, o egoísmo. Nesse sentido, o ambiente fica horrível, né? Sim. O ambiente de então, trabalho o que fica horrível. Dejoux concluiu? O assédio moral no trabalho ou em casa, onde seja, ele sempre existiu. Isso não é novo. O que é novo nesse contexto que nós estamos vivendo? São as práticas neoliberais, né? Então, ela estabelece alguns focos de gestão. Por exemplo, a terceirização. A terceirização, ela quebra vínculos, né? Ela estabelece diferenças, ela discrimina. Então, isso é um problema. Isso quebra, né, aquele vínculo de cooperação e solidariedade entre as pessoas no ambiente de trabalho. A qualidade total. O que é a qualidade total? É uma certificação, né, que ninguém tem e nem poderia ter, porque a gente sabe que são feitas muitas fraudes, são maquiadas muitas situações para que você atinja aquela certificação. Então, o que acontece com isso? Você vai ensinar o seu trabalhador, a sua estrutura organizacional, a mentir, né? A mentir, a fraudar. E o que mais? A avaliação individualizada. A avaliação individualizada. O que acontece? Se eu e o doutor estamos competindo por uma carga, por um cargo, por uma função, ou mesmo por metas que nós precisamos bater, por que eu vou ajudá-lo?
Por que eu vou ensinar ele a fazer algo que ele não sabe? Não, eu vou desenvolver em mim o que é pior, eu vou mentir, eu vou omitir, né? Porque nós estamos numa competição. A competição é muito acirrada. Acirrada. Então, isso é estabelecido dentro do contexto laboral, né? Então, isso ao longo do tempo, essas 3 más virtudes, né? Aliás, essas 3 vicissitudes, né? Elas vão estabelecer em mim o que eu tenho de pior. Né? Vai criando um ambiente de angústia, né? Isso. Então, o que Deju percebeu? Que antes, quando você sofreu um assédio moral no trabalho, você contava com um grupo de apoio dos seus colegas que te davam a proteção necessária para você não adoecer. Mas hoje, com as gestões neoliberais, o que acontece? Não, realmente, você está me incomodando, e se é assim, se é para ser perseguido, eu estou nessa também. Então, você vai ficar isolado. Isolado, você deprime. Deprimido, você pode vir a suicidar. Então, a pessoa entra realmente num processo de depressão e pode chegar ao suicídio. Sim, de autoextermínio, né? Justamente por causa dessas metas implementadas. Por exemplo, eu tenho conhecimento que profissionais de saúde aqui em Goiânia, por exemplo, um médico, né? O gestor dele vai ganhar pelo número de atendimentos que ele fizer. Então, por exemplo, ele é levado a fazer X atendimentos no menor tempo possível. Imagina como esse trabalhador, esse médico, esse enfermeiro, vai ficar adoecido. E olha a má qualidade do serviço que eu vou receber enquanto consumidora desse serviço. Né? Então, você entendeu? Afeta todas as partes. É exatamente isso que o doutor acabou de falar. Nós temos uma Constituição de 1988, né, que é uma Constituição do bem-estar social. Ela é uma Constituição cidadã, que protege o cidadão, que requer os cuidados com a dignidade humana, né, os valores sociais do trabalho e da iniciativa privada também. Então, o que nós estamos vendo, e isso começou com a reforma trabalhista, né, é uma subversão dos valores constitucionais. Eu estou fazendo, meu objeto de estudo hoje, são as representações sociais do trabalho nos discursos legislativos que aprovaram a reforma trabalhista. E eu estou vendo isso assim, ó, ao vivo e a cores, porque eu estou estudando todos os discursos, desmembrando todas as notas taquigráficas, né? Então, eu estou percebendo exatamente isso. O quanto fala-se uma coisa e faz-se outra, né? E ela já entrou, inclusive, assim, é interessante ressaltar, a deputada que participou do início ao fim dos debates, e foram poucos, foram 21 notas taquigráficas, em 2 meses foram discutidos a alteração de mais 100 dispositivos da CLT. 2 meses. Eles levaram para o Brasil a discussão de somente 5 dispositivos. Nós participamos e resistimos, mas em 2 meses eles juntaram emenda suficiente que mudou mais de 100. E o que Benedita da Silva dizia desde o início era que todos eles sabiam que aquela reforma ia ser aprovada de qualquer forma, e que aqueles debates eram assim, só para mostrar que estavam sendo feitos. E quando a gente viu a votação, foi isso mesmo que aconteceu, né? Ela foi uma reforma encomendada. Inclusive, o executivo mandou 5 alterações, mas foram alteradas mais de 100 a partir das emendas que houveram. E o resultado, quer dizer, são muitas informações, né? Deixa eu situar o nosso ouvinte e o nosso internauta. Este é o programa Antena Ligada, gerado pela radiotrabalhador.com.br para suas redes. Estamos também em parceria nesta manhã com a Rádio Noroeste Comunitária, FM 87.9. Um abraço para o Valdeci Borges, presidente da Abraço Goiás, e para todos os ouvintes da região Noroeste que sintonizam neste momento, 87.9, Rádio Noroeste FM Comunitária. Em estúdio, eu estou com a doutora Carla Maria Santos Carneiro, advogada trabalhista e doutoranda em psicologia. Estou também em estúdio recebendo o doutor Fernando Rich, ele que é mestre em Direito do Trabalho, advogado que atua na área previdenciária, que vai fazer uma oficina hoje em Goiânia. O doutor Fernando, vamos falar um pouquinho da oficina e a gente retoma também esse assunto com a doutora Carla, porque são muitas informações, né, doutor? Essa oficina hoje vai tratar de reforma da Previdência. Isso, o tema da oficina Reforma da Previdência será no período da tarde,
são 2 apresentações e teremos também debates. O professor Luciano fará uma apresentação, ele é um matemático, conhece muito sobre previdência pública e privada, planos de previdência privados, e é importante a gente conhecer um pouco da previdência privada, os princípios dela, até para entender essa discussão da capitalização, e eu farei a apresentação mais específica do contido na proposta de emenda constitucional, e estão todos convidados para assistir essa oficina. Essa oficina, qualquer pessoa pode assisti-la? Basta fazer a inscrição? Sim, qualquer pessoa pode assistir-la, basta fazer a inscrição. Maravilha. Então, olha aí, gente, reforma da Previdência, o convite está feito, o Carlito vai mostrar a imagem, tá? A gente já divulga o telefone da inscrição, na sequência eu já tô com ele aqui, ó, o telefone para você, ó. Precisa fazer a inscrição pelo telefone, 3626 5222, 3626 5222, Oficina Reforma da Previdência. Ou pelo... O Willy vai postar aqui o site, que pode fazer pelo site também, tá? Mas então, doutor Fernando, sobre o que o senhor vai falar lá de forma mais aprofundada, né, na oficina de reforma da Previdência, que outro aspecto o senhor gostaria de destacar aqui que a população precisa ficar atenta, precisa entender? O que tem de propostas de mudanças? Acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai ser extinta, se aprovado o projeto, apenas será aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição vai ter um período de transição até a sua extinção, mas quem vai se beneficiar dessa transição, só quem está muito próximo de se aposentar. Quem está com aproximadamente 10 anos para se aposentar, não vai se beneficiar dessa transição. Então já vai ser a regra nova. A regra nova, ela exige 65 anos homem para se aposentar e 62 anos mulher. E, além disso, muda o critério de cálculo para o pagamento da aposentadoria. O critério atual é 80% das maiores contribuições. Você chega no salário-benefício. E depois aplica o fator previdenciário, caso não atinja o 86,96, que é a soma de idade com o tempo de contribuição. E a proposta do governo, qual que é? 60% de todas as contribuições, que é diferente de aproveitar 80% das maiores contribuições. Sim, 80% das maiores é atualmente. Atualmente. E o governo propõe 60% de tudo. Não, hoje você despreza no cálculo 20% das piores contribuições. Então, quando você faz a média, você aproveita 80% das maiores. Você despreza as piores, então sua média fica um pouco melhor. Por quê? Porque tem períodos na sua vida profissional que você recolhe um pouco menos. A média um pouco melhor significa uma aposentadoria melhor também. Sim, perfeito. Então, como a vida profissional, ela tem oscilações, no período que teve um emprego um pouco menos privilegiado, você pode desprezar esse recolhimento de valor inferior. Agora, o governo vai considerar 100% de todas as contribuições e depois de considerar 100% de todas as contribuições, você, para o cálculo, até completou os 20 anos para se aposentar, você tem 60% desse valor. Tem um segundo prejuízo, 60% desse valor. E cada ano que ultrapassar 20 anos, acrescenta 2%. Então, se o meu objetivo é ter 100% da minha aposentadoria, e eu só terei 60% com 20 anos de cada ano ultrapassar 2, para eu ter 100%, eu preciso completar mais 20 anos do que ceder 20. Então, a gente poderia dizer assim, trocando 40 anos são necessários. O cálculo não é fácil, né, doutora? Para quem não é da área, mas pelo que o senhor falou aqui, hoje nós temos um modelo que, se comparado com o modelo que o governo Bolsonaro quer trazer, fica mais difícil aposentar, a aposentadoria será mais difícil de ser conseguida e também o valor da aposentadoria será menor para a população. Sim. É possível chegar a essa conclusão? Sim, sem sombra de dúvida. Qualquer matemática que faça, já fiz diversas simulações e não tem nenhuma que seja igual ou superior com a proposta. É sempre pior? Sempre pior. Mandar um abraço para você que sintoniza aqui a gente, o Mauro Rubem Jonas, presidente da CUT Goiás, muito boa participação dos convidados, doutora Carla
que abordando a questão do assédio moral. Queremos agradecer em nome do Sind Saúde e da CUT a contribuição da doutora Carla no seminário Assédio Moral e suas consequências na maternidade, Nascer Cidadão, na semana passada, foi muito esclarecedor. A Shirley Maria, parabéns, Rádio Trabalhador, ótimo tema. Elber Sampaio Araújo, parabéns, muito interessante. Obrigado a todos vocês. Continuem aí participando, mandando aí informações, fiquem bastante à vontade. Um abraço para os ouvintes da Rádio Noroeste FM Comunitária 87.9, um abraço para Valdeci, para todo mundo aí da região, viu? Comerciantes, população em geral, trabalhadores. Obrigado pela sintonia aqui no Antena Ligada. Doutora Carla, é muito difícil para a população ter que ouvir de um estudioso, de um especialista como o doutor Fernando Rich está aqui, que está estudando, está debruçado sobre esse texto da reforma previdenciária, dizer que após muito estudo e várias simulações, vai ficar mais difícil aposentar. O senhor me corrija se eu estiver falando alguma coisa por fora, doutor. Vai ficar mais difícil aposentar. A fórmula do cálculo vai fazer com que as aposentadorias tenham valores menores do que tem hoje. O tempo, a questão da idade, aí, quer dizer, tudo isso fica... parece que tudo em cima da população. Parece até que esse projeto é um assédio moral em cima da população brasileira, doutor. Olha, veja bem, primeiro eu gostaria de agradecer ao Mauro Rubem, né, porque, na verdade, a grande agraciada pela participação na maternidade Nascer Cidadão fui eu mesma, né, foram 3 dias de discussão, reflexão, e que eu cresci muito, né, e estar próxima àquele povo tão sofredor, né, e espero ter contribuído de alguma forma para que os resultados sejam positivos. O que acontece? Esse comentário que o senhor fez, né, a respeito dessa reforma. O senhor me fez lembrar uma pesquisa que nós fizemos na faculdade, ainda no doutorado. Nós queríamos saber sobre o cenário do suicídio do trabalho, do suicídio decorrendo do trabalho no Brasil. Esse era o objetivo meu e das minhas colegas. Então, nós pegamos as pesquisas dos últimos 10 anos, né, todas as pesquisas científicas publicadas, e que tinham a ver com o suicídio decorrente do trabalho, que foram publicadas nos principais portais. O que nós descobrimos dessa pesquisa que nós fizemos? Que são 3 as características. O que implicou em maior número de suicídios decorrente do trabalho no Brasil ao longo dos anos? Primeiro, momentos de crise. Nós estamos vivendo uma crise muito aprofundada. Segundo, práticas neoliberais. Nós estamos vivendo uma gestão neoliberal. E terceiro, falava-se sobre a questão do agrotóxico, né? O agrotóxico, enquanto agente que atua no sistema nervoso central, deprime e leva a pessoa ao suicídio. E também o agrotóxico apareceu nessa pesquisa, o agrotóxico enquanto agente utilizado para o autoextermínio, né, os venenos, essas coisas todas. Então, veja bem, nós temos aí todos os fatores que impactaram e foram causa direta desses suicídios no Brasil, estão presentes. Inclusive, o Brasil, nos 3 meses do atual governo, está liberando mais de um agrotóxico por dia, autorizando a entrar agrotóxico no país para ser vendido, comercializado. O dado é 1,23 agrotóxico por dia, em 3 meses de governo. Então, eu só estou trazendo um dado aqui para a gente... Muito importante o seu dado, isso quer dizer que nós estamos nos tornando ratos de laboratório. Ratos de laboratório. Por que eu estou te dizendo isso? Nós fizemos uma audiência pública, junto ao Fórum, junto com o Ministério Público do Trabalho, sobre esse tema, passamos um dia inteiro discutindo, trouxemos aqui o Dr. Vanderlei Pignatti, médicos da área de câncer decorrente de agrotóxico, contaminação por agrotóxico, e o que nos foi dito é que até 2040, 1 em cada 2 brasileiros terá câncer. 1 em cada 2, doutora? 1 em cada 2 decorrente da intoxicação por agrotóxico. Foi isso que nos foi dito nessa audiência pública. Então não existe mais dúvida, agrotóxico causa câncer. Causa câncer, é causa de câncer. Né? Porque ele está nos nossos alimentos.
Basta a gente observar, ontem, por exemplo, foi a missa de 7º dia do meu priminho de 10 anos, que teve um câncer gravíssimo, meduloblastoma, né? Ele lutou durante quase 2 anos, bravamente, foi para o GRAAC em São Paulo e não conseguiu sobreviver. Fez todo o tratamento, todas as quimioterapias, Vitor Carneiro Borges. Então, assim, é altamente preocupante, né? Então, o que eu quero dizer com isso? E vou complementar. O ambiente que nós estamos vivendo no Brasil, o ambiente econômico, político, social, ele é todo, um caldeirão efervescente para que essas mortes, esses auto-extermínios aconteçam, e já estão acontecendo. E vou te dizer mais, Roberto. Nós tivemos um debate, uma audiência pública na OAB Goiás, antes da aprovação da reforma trabalhista, e foram audiências que a OAB fez em todo o Brasil, para saber qual seria o posicionamento que a OAB Nacional teria com relação à reforma trabalhista. Nós tivemos lá a presença do deputado Daniel Vilela, né, que era o presidente da comissão que discutiu a reforma trabalhista. Ele estava lá, e ao público presente foi dado a chance de fazer perguntas. Eu fui a primeira a perguntar. Eu disse, deputado, os estudos indicam, e a gente nem tinha começado com esse nível de suicídios, indicam que gestões neoliberais, práticas como essa que vão ser implementadas pela reforma trabalhista, nesse momento, e era só 5 dispositivos, nesse momento de crise, podem resultar em suicídios em massa de trabalhadores. Ele foi avisado, então. O senhor assume a responsabilidade, caso isso venha a acontecer? Isso foi gravado pela OAB. Se estiver lá o filme, está lá. A minha pergunta é a resposta dele. E o que foi que ele respondeu, doutora? Ele disse assim, na maior frieza possível, nós não acreditamos que isso irá acontecer, mas se acontecer, nós vamos assumir essa responsabilidade. Então está na hora, né, de começar a assumir. Da população reclamar. Porque o que nós estamos vendo são reformas e reformas que passam por cima de direitos socialmente construídos ao longo de toda a história. O meu estudo, o meu objeto de estudo passa pelo trabalho escravo, né? Então, eu comecei com o trabalho escravo, entrei no trabalho assalariado e, de repente, me vi diante de uma reforma trabalhista. Sabe o que é você ver como que foi construído esses direitos, né? Os movimentos. Os direitos são construídos com muita luta, né? Com sangue, as pessoas morreram. Olha, se alguém tiver dúvida, assista o filme As Sufragistas, né? Que é uma história da Inglaterra. Como é que foi conquistado o direito ao voto feminino, né? Como eram as condições de trabalho naquela época? O que as mulheres se submeteram, assédio moral, assédio sexual, violência, discriminação, tudo. Então, as pessoas hoje veem tudo isso aí, é como nós recebemos isso como herança. E o que nós estamos fazendo dessa herança? Nós estamos jogando no lixo. Porque muitas vezes não conhece a história, né, doutora? Não Olha conhece. Aqui, ó, Willy, para você que acompanha o programa nesta manhã, um bom dia, obrigado pela audiência. Audiência também hoje contamos com a audiência dos ouvintes da Rádio Noroeste FM, Comunitário 87.9. O programa Antena Ligada hoje recebe em estúdio a doutora Carla Maria Santos Carneiro, advogada trabalhista e doutoranda em psicologia, e também recebe em estúdio o doutor Fernando Rich, mestre em Direito do Trabalho, advogado atuante no sistema, no ramo previdenciário, que hoje faz uma oficina sobre reforma da Previdência logo mais à tarde. Olha, trazer uma informação rapidinha aqui para vocês. A oncologista pediátrica e fundadora de um dos maiores hospitais infantis especializados em câncer no Brasil, doutora Silvia Brandeis, afirmou o seguinte: a afirmação é dela, eu trouxe a afirmação, agora estou mostrando a fonte. Neste primeiro trimestre de 2019, tivemos 1,23 registro de novo inseticida por dia. É catastrófico. As palavras são da oncologista. O Brasil não pode ser quintal de agrotóxicos banidos, diz médica que trata câncer infantil. Estou mostrando aqui de onde vem a informação que a gente trouxe. Doutor Fernando, além desses estudos que estão sendo feitos sobre
a reforma da Previdência, mostrando a dificuldade que vai ser para conseguir uma aposentadoria, que o cálculo que o governo propõe para os benefícios vai diminuir os salários dos aposentados, dos pensionistas. Que mais a gente pode destacar que é preocupante? A preocupação, esse regime de capitalização, ela quebra o nosso paradigma de solidariedade da Previdência. A proposta da capitalização é uma poupança para a sua própria aposentadoria. E é muito perigoso. Hoje, o que eu contribuo para a Previdência, eu não sei se eu nunca me afastei, mas eu não sei se esse valor que eu recolho, um dia eu vou utilizar para a aposentadoria, mas eu sei que está mantendo o sistema que eu recolho. Então, isso é a solidariedade. Pode ser que eu viva 100 anos e eu receba mais do que eu contribuí. O sistema funciona assim. Ou eu nem chegue a receber, mas existe um acordo de gerações para que todos se beneficiem e diminua a desigualdade social. O que se propõe é um regime de capitalização, onde você faz a sua própria poupança. Um exemplo, em harmonia, o que a professora Carla está mencionando. No Chile, foi instituído o regime de capitalização. E lá tem dados que e o salário mínimo lá é muito baixo. E 3/4 dos aposentados recebem, 90% dos aposentados recebem menos que 3/4 de um salário mínimo. Isso no Chile. Ou seja, de cada 10 aposentados no Chile, 9 aposentados recebem menos de 3/4 de um salário mínimo. E ainda... Menos que o salário mínimo. Isso. Os dados ainda da professora Carla de suicídio. No Chile, é o país que octogenário é o maior índice de suicídio da América Latina de octogenário. Acaba tendo uma coincidência muito significativa com o valor de sua aposentadoria. 30 países instituíram o regime de capitalização, 18 já estão voltando atrás. Então, o sistema de capitalização não é uma novidade. Pelos dados que o senhor apresenta, a população que depende do salário mínimo no Chile está se suicidando. Sim. E são 30 países que trouxeram esse regime que o Paulo Guedes e o Bolsonaro querem trazer para o Brasil, mas 18 já estão percebendo que a desigualdade social ela é acentuada e traz problemas gerais para o país. E não é só instituir, é como será instituído, porque tudo será por lei complementar. Com o Congresso liberal que a gente tem, lei complementar é maioria, diferente dos 3/4 da emenda constitucional. Então, a gente vai se aprovado, vai aprovar algo que a gente exatamente não sabe o que será. E eu faço uma analogia, porque vai ser opcional o regime de capitalização. Eu faço uma analogia com quem é um pouco mais antigo, aquela opção pelo fundo de garantia. Nós, antigamente, tínhamos aquela estabilidade decenal dos 10 anos. E foi instituído a opção pelo fundo de garantia. Após 88, passou a ser obrigatório. O FGTS. E não se tem dados de ninguém que não tenha feito opção. O empregador, na hora que apresentava a opção... na hora de aparecer a ficha lá para trabalhar, já vinha a opção. Já vinha a opção. E, aparentemente... Se você não optar, você não tem um emprego. Aparentemente, vai ser o mesmo mecanismo. O empregador, porque vai ter... fala-se de incentivos fiscais. Então, e a possibilidade do emprego, não fala da obrigatoriedade. O empregador poderá, na lei complementar, contribuir também. Então, pode até, na lei complementar, não existir mais contribuição do empregador. Se a lei complementar... Não, inclusive o Paulo Guedes já declarou isso. Tem uma matéria no Valor Econômico, eu posso tentar recuperar aqui. Não, o projeto consta a palavra possibilidade do empregador, não no projeto. No projeto. No projeto. Então, a possibilidade pode ser um recolhimento mínimo, hoje é 20% sobre a folha salarial. Pode ser que seja inferior a esse, pode ser que não seja nada. E que empregador vai querer no modelo antigo? E a partir do momento que você faz opção pelo regime de capitalização, você está abrindo mão. Não existe um sistema híbrido. Você está abrindo mão do sistema do princípio da solidariedade, do acordo de gerações. E a partir desse momento você está vinculado a essa capitalização que nós não sabemos o que é.
o que a gente sabe é que todos perderão, mas tem um ente que não perderá. Todos perdem, mas um ganha. Alguém ganha. E quem ganha? Quem é? São os bancos, os rentistas. Quem tiver a viver de aplicações, esse provavelmente será beneficiado. Por quê? E os bancos? De que forma que isso acontece? Porque, pelo fato não necessariamente será pública essa capitalização. Ela pode ser pública ou privada, consta no projeto, na proposta de emenda constitucional. E sendo privada, os bancos venderão essa proposta para o governo. E os bancos serão os maiores beneficiários disso. E para ter o rendimento disso, quem faz investimento pode aplicar na própria Previdência. Da mesma forma que tem aplicações em Previ, Funcef, Petros. Então, é uma fonte de aplicação. Então, os rentistas que serão os mais beneficiários. E, aliás, o Tribunal de Contas da União acabou de abrir um processo contra o ministro Paulo Guedes por indícios de gestão fraudulenta em fundos de pensões, são esses fundos que o senhor está falando. A notícia pode ser conferida na internet, você pode digitar aí TCU, a processo contra Paulo Guedes, você vai ter mais dados. Doutora Carla, mais algum comentário, doutor? Como a professora Carla citou ainda um filme, eu acho muito interessante também sobre Previdência. Tem um filme interessante, Daniel Blake, que mostra a dificuldade de um trabalhador para conseguir um auxílio-doença. E isso não é no Brasil, no exterior. E tem muita similaridade com a dificuldade que a gente verifica no INSS. Então, é um filme interessante que vale a pena para reflexão sobre os benefícios previdenciários, o modelo de Estado que queremos, que a gente percebe que nesses últimos anos está sendo praticado um desmonte. Houve o congelamento dos gastos públicos por 20 anos com a emenda constitucional 95, reforma trabalhista, houve a mudança na lei da terceirização, possibilitando terceirização de atividade de fim. Tem uma discussão se é para todas as atividades ou apenas para o temporário, e além disso foi aprovado pelo STF essa terceirização de atividade de fim. Então a gente está num cenário que o modelo liberal está ganhando cada vez mais espaço e com uma diminuição da proteção social. Doutor Fernando, chegou uma pergunta aqui, são benefícios da Previdência Social, aposentadoria por idade, por invalidez, por tempo de contribuição, a especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, Sim. Pensão por morte, pensão especial por síndrome de talidomida, o salário-maternidade, o salário-família. Tudo isso são benefícios previdenciários, tudo isso que eu trouxe aqui? Sim. O que é assistencial é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é muito conhecido como LOAS. Então, ele não é um benefício previdenciário. Mesmo que você não tenha contribuído, você recebe benefício pela condição específica de precariedade financeira. E no caso da reforma, esses benefícios aqui, por idade, por invalidez, especial, por doença, auxílio-acidente, o que acontece com tudo isso aqui? Está tudo comprometido? Tudo comprometido. Atingirá todos esses benefícios em decorrência do cálculo e em decorrência de deixar de ter a proteção constitucional, passar a ser previsto por lei complementar, que no atual Congresso é muito perigoso uma alteração com um quórum menos qualificado. Pois é, eu quero agradecer ao ouvinte que está acompanhando o programa, ouvinte da Rádio Trabalhador, também aos caros ouvintes da Rádio Noroeste FM Comunitária, que hoje estão acompanhando o programa Antena Ligada. Doutora Carla Maria Santos Carneiro, advogada trabalhista e doutoranda em psicologia, está aqui com a gente também. Doutora Carla, ao ouvir aqui o doutor Fernando Isch falar de tantas alterações, a gente percebe que as pessoas, e principalmente as pessoas mais humildes, vão ficar desguarnecidas. E a senhora trouxe características que foram momento de crise, práticas neoliberais, uso de agrotóxicos, que estão intimamente relacionados com o nível de suicídio das pessoas. Parece que nós estamos num momento conjuntural do país em que tudo isso está presente.
Sim, e interessante como a gente está falando a mesma linguagem, né? O doutor Fernando falou, cai o princípio da solidariedade, né? É uma verdadeira aula para todos nós, né? Aqui a gente está tendo uma noção exata do que está sendo proposto. Isso é maravilhoso, né? A gente não ser manipulado pela mídia, mas a gente obter a informação correta. E pode ver que são estudos, né? E são fatos historicamente, cientificamente comprovados, né? Então, nós realmente estamos vivendo esse momento, e é um momento de muita sensibilidade, né? E que atua sobre todas as áreas das nossas vidas. Então, há responsabilidades a serem cobradas, né? Alguém tem que responder por isso, porque eu não posso ser eleita presidente ou nomeada ministra ou isso ou aquilo e fazer o que eu quero, né? Tem que se pensar no reflexo de tudo isso, né, para a sociedade. E interessante, quando o doutor Fernando falava, quando ele falou assim, quebra-se, né, aquele cuidado, né, doutor, entre gerações, né, eu me lembrei na hora, porque nós temos um livro publicado, fruto de estudos também, se chama Relações Sustentáveis de Trabalho, Diálogos entre o Direito e a Psicodinâmica do Trabalho, onde a gente fala justamente sobre a sustentabilidade, né? E um dos princípios da sustentabilidade é justamente esse cuidado que você tem com as gerações que hão de vir, né? Achei muito interessante quando o senhor disse, né, da questão de que eu posso ou não gozar dessa aposentadoria, ou receber ou não esse benefício, mas o sistema mantém a todos, né? Há um vínculo de cooperação e solidariedade. Então, veja como isso está se manifestando fortemente. Nós temos um filósofo, sociólogo, Zygmunt Bauman, falecido no final de 2017, que é a base teórica dos meus estudos do mestrado. E ele já falava sobre isso, né? Modernidade líquida, os efeitos nefastos da globalização, né? Então, até as relações se tornaram voláteis, né? Quando você vê tantas famílias sendo desestruturadas, desfeitas, o que está por trás de tudo isso, né? É esse capital líquido, né? O que é o capital líquido? Exatamente, eu vou voltar onde o doutor Fernando levantou. Quem vai se enriquecer, se beneficiar desse plano previdenciário, desse novo plano. Que está sendo proposto. Isso. O sistema financeiro, né? Então, o Bauman faz exatamente essa avaliação. Então, ele diz assim, que nesse mundo globalizado, onde as comunicações são tão rápidas, né? O capital, ele não tem mais dono, né? Ele pertence àqueles que detêm a maioria e o poder econômico. Então, por exemplo, antes, uma empresa, quando chegava numa determinada localidade, ela vinha, ela alugava, ela comprava, ela se responsabilizava pela comunidade Tinha uma local. Responsabilidade social, exato, ambiental e com as pessoas. Hoje não. É o VaptVupt, né? Você chega, você não aluga, você vai ficar num quarto de hotel, você tem um notebook, você tem um celular, não deu certo, você fecha as portas e vai embora, né? Então, é aí a raiz dos problemas que a gente vive hoje no mundo inteiro. Trabalho escravo, trabalho infantil, né? Porque eu vou buscar a mão de obra mais barata, não importando que eu vou deixar aquelas pessoas da minha localidade passarem fome, entende? Então, a humanidade está caminhando para isso. E por isso nós precisamos repensar e refluir. Isso está nas nossas mãos. É tão interessante. Há um livro de Dejour e Beg, que se chama Suicídio no Trabalho, o que fazer? Né? Um estudo de um caso, um estudo de caso, onde houve existe, né, uma empresa na França, governamental, e ela era centenária, secular, eu diria. Então, ela fazia uma reforma de um determinado modelo de avião. E, ao longo do tempo, criou-se uma cidade ao redor dessa empresa. Então, todos nasciam, cresciam, morriam, sabia que ia trabalhar naquela empresa. Todo mundo era conhecido, todo mundo era amigo, todo mundo fazia parte da mesma família. Uma verdadeira comunidade. Comunidade, a coisa rodava direitinho, né? Até que, com a implantação das gestões neoliberais, vieram gestores mais novos, que passaram a ser formados na França, o estudo dele é da França, né, em escolas que exigiam no máximo 2 anos de estudo, né, e que pregavam essa gestão rápida, eficiente,
não se importando com a qualidade, né, e muito menos com as pessoas. Então, esse gestor novo, ele chegou e falou, tem que mudar tudo. Para começar, ele mudou o tipo de aeromodelo que seria, que receberia manutenção. E mudou toda a estrutura da equipe, que funcionava há quase um século da mesma forma, né? Quando ele fez isso, olha o que aconteceu. As mesmas pessoas, que eram amigas, que eram companheiras, que eram família, passaram a adoecer, a se desentender, a dividir e a morrer. Então, criou-se ali um ambiente altamente competitivo, um ambiente hostil e chegou à situação de suicídio. De suicídio. E ao ponto seguinte, Roberto, é que, por exemplo, eu e o doutor Fernando trabalhávamos na sessão e tal. Eu via o doutor Fernando, isso foi relatado no livro, eu via o doutor Fernando depressivo. Aí, o que eu fazia? Eu pegava uma corda e colocava em cima do armário dele, entende? Do armário pessoal dele. Tipo assim, Fernando, eu preciso destruir o meu concorrente? Eu estou sabendo que você não está bem, então tá aqui a corda para você morrer mais rápido, né? Eles conseguiram reverter esse processo através de uma intervenção clínica da psicanalista da própria instituição, que contratou o Dejour, né, o Christophe Dejour, como supervisor externo, e eles fizeram um trabalho, porque a clínica do trabalho, ela é coletiva, mas ela teve que fazer entrevistas individuais para conseguir chegar em cada um. E tudo startou a partir do momento em que no grupo começou a falar. Aí o grupo se abriu, eles começaram a pegar as pontas, perceberam onde estavam os erros e conseguiram voltar ao status quo, né, o que eram antes daquela gestão neoliberal. Só para dizer o que significa a gestão neoliberal. Dejour afirma numa entrevista dada a uma revista portuguesa o seguinte, suicídio no trabalho, uma mensagem brutal. Ele fala que basta um. Que mensagem é essa que estão querendo A mensagem passar? já está dada, né? Já está dada, né? Então, como que você sabe que aquele suicídio teve como causa o trabalho? Ele diz assim, que se ocorreu no trabalho, ou ocorreu, por exemplo, com instrumento de trabalho, como foi, eu vi uns estudos sobre suicídio de policiais federais no Brasil, alguns anos atrás, foram mais de 40, né? Todos com a arma. Mais de 40 policiais federais se suicidaram com a própria arma de trabalho. Aqui no Brasil. Os dados são estarrecedores. São estarrecedores. E não são ditos, por causa daquilo que o senhor diz, né? Porque se diz que não pode contar, porque senão mais gente vai suicidar. Bom, mas onde nós vamos chegar com isso? Se a gente não falar. O problema é que os índices estão explodindo. Se a gente não denunciar, se a gente não esclarecer, as pessoas não vão ficar alertas, entende? A questão é alertar. Então, nessa mensagem, Dejour conta de uma paciente que ele atendeu. Ela fazia parte de um grupo de gestores que estavam recebendo um treinamento na França. E esse treinador mandou todo mundo comprar um gatinho, alimentar e cuidar do gatinho, né? E no momento, passou mais de um mês, todo mundo cuidando, e ele falou assim, agora mata o gatinho. Essa mulher surtou e foi procurá-lo como psiquiatra para tratamento. Foi aí que ele soube desse tipo de treinamento. Então, as pessoas estão sendo treinadas para matar quem ama umas às outras no trabalho. Estão sendo treinadas. E vamos jogar isso para a causa específica, né, do trabalhador da saúde, vamos supor, em Goiânia. Exatamente, vamos trazer essa discussão, todo esse arcabouço de informações, porque vale ressaltar, doutora, que a secretária municipal de saúde de Goiânia, Fátima Morué, esteve agora recentemente na Câmara Municipal de Goiânia, e ela foi um debate muito tenso. A secretária foi acusada, inclusive, de ter desmontado na saúde municipal de Goiânia o atendimento de pediatras. Crianças estão morrendo sem médicos pediatras, agora estão vendo a contratação emergencial de médicos pediatras em Goiânia. Houve casos de mortes, houve casos de mães chegarem com crianças praticamente morrendo na porta do hospital e ficar lá sem atendimento. A situação da saúde em Goiânia é drástica e os profissionais da saúde sem condições de trabalho, tendo que receber essas pessoas, esses pacientes que vêm inclusive do interior. O que acontece? Foi a minha percepção ao longo dos 3 dias com eles, né? Existe uma portaria, que é a portaria 10, que determinou que todas as administrações, né, municipais de saúde que tivessem servidores passassem para o regime 12 por 60.
O que isso significa? 12 por 36... Está mudando a escala, é isso? A escala 12 por 36 ela é altamente adoecedora. Você fala, não, mas como assim? A pessoa trabalha 12 horas, vai ficar 36 horas descansando e é adoecedor? Sim, né? Sim, porque além daquele trabalho de 12 horas, ele vai arrumar mais 2 ou 3 serviços. Porque o salário é muito baixo. Porque o salário é muito baixo, para fazer de forma concomitante. Então, aquilo que o doutor já falou para a gente, o pessoal já está ganhando muito pouco, né? Aí, o que acontece? Quando disseram que todo mundo tinha que passar para 12,60, as pessoas choravam dentro dos dias que a gente estava lá discutindo esse tema. Por quê? Falou, como que eu vou fazer para mudar a escala dos outros empregos que eu sou obrigada a ter? Ou seja, a pessoa vai perder o emprego. Pessoas com olheira até na metade do rosto. Mulheres, né, mulheres trabalhadoras, mães de família, falou assim, olha, é para pagar a prestação da casa, é para pagar o aluguel, é para pagar a comida, né? Eu não posso ficar sem trabalho. E tudo isso, então, essa portaria, ela foi pensada ser um estudo de impacto, como a reforma trabalhista, como a reforma previdenciária, como as privatizações acontecem. Eu fiz um estudo com Joseph Stingler, ele fez parte do Conselho de Bill Clinton, Conselho Econômico de Bill Clinton. Ele foi presidente do Banco Mundial. O que ele disse? Ele disse assim, que esses processos de transição, como a privatização, tem que ser feito com cuidado com o trabalhador. Como um processo desse, é para fazer uma mudança dessa, primeiro, você tem que estudar os impactos daquilo sobre as pessoas que vão receber, né? Segundo, saber de tudo, depois preparar aquelas pessoas para receber aquilo que vai chegar. É essa falta de informação correta, né? Essa manipulação midiática que Teju chama de... esqueci o nome. Doutora, mas é porque nós estamos falando de seres humanos, não é? Nós estamos falando de gente, de mães e pais de família, e parece que o sistema não leva em consideração que nós estamos falando de seres humanos. Sim. Teju chama de distorção comunicacional. Eu chamo de mentira. É distorção comunicacional, isso que a gente vive atualmente, né? Então, você imagina essa dúvida. Aí você não sabe mais quanto você vai ganhar, você não sabe se vai ter emprego. O que é o trabalho intermitente? Foi uma das aprovações da reforma trabalhista, né? Você fica em casa esperando para ser chamado para trabalhar. Você não recebe se não trabalhar, né? Você não tem um empregador fixo, você não sabe se a pessoa... Você já pensou o grau de ansiedade que isso gera numa pessoa? Né? E o que aconteceu especificamente na área da saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, com essa portaria 10, né? Essa dúvida. E o que eu pude perceber é que se aproveitou desse momento para dizer assim, e foi uma das reclamações lá, né? Eu quero ficar com o Fernando, mas com o Roberto não. Então, o Fernando chega, me apresenta algumas justificativas, né? E eu dou um jeito do Fernando ficar, certo? Mas eu tô louca pro Roberto sair, porque o Roberto fala demais. Ele denuncia, ele fala, ele enfrenta situações. Então, Roberto, para a sua situação, infelizmente, eu não tenho o que fazer, você realmente vai ter que sair. Aí, foi a situação desse hospital, dessa maternidade. Eles iam perder 4 psicólogas. Nascer cidadão. Eu ia perder as 4 psicólogas que trabalham lá há mais de 10 anos e fazem um trabalho magnífico, né? Mas por quê? Porque foram elas que levaram o sindicato para dentro da maternidade, para discutir a questão. Então, elas não são interessantes lá. São pessoas que pensam, que se preocupam com o próximo, que profissionalmente que refletem, agiram. Exatamente. E a recompensa delas seria a exclusão. É um assédio? É assédio. Imagina a situação dessas pessoas. Tem gente fazendo comentário. E obrigado a você que está nas nossas redes sociais fazendo comentário. A gente está já nos momentos finais do programa, mas ainda tem assuntos interessantes aqui. Tem gente sugerindo filme aí? É isso mesmo, tem que sugerir filme. E aí eu quero sugerir um filme interessante, que é o seguinte. Existe um documentário, chama-se SOS Saúde, do diretor Michael Moore. Ele fez um documentário mostrando como é que lá nos Estados Unidos, como é que funciona o sistema de saúde dos Estados Unidos, e ele mostra que lá nos Estados Unidos tinha um sistema, não chegava a ser um SUS, como a gente conhece aqui no Brasil, não, mas tinha um sistema de saúde que previa uma proteção social. Aí, as grandes indústrias farmacêuticas, bioquímicas, foram para dentro do Congresso Nacional norte-americano e compraram os deputados.
e acabou com o sistema que eles tinham de saúde lá, né? Não chegava a ser o SUS. Esse documentário vai além. Ele mostra, então, como é que acabou o sistema de saúde dos Estados Unidos, como é atualmente. É bom conhecer. E compara com o sistema do Canadá, da França, da Inglaterra e de Cuba. SOS Saúde, Michael Moore, você pode pegar aí na internet. Muito legal, hein? Roberto, Pois não. posso falar? Claro. Vamos lá, doutora Carla. Desculpa, eu só queria Eu converso demais, complementar. doutora Carla. Não, mas eu também, né? Eu só queria complementar. Quando o senhor falou de filmes, né? Muito interessante também um documentário que se chama Arquitetura da Destruição. O que é esse filme? O que é esse documentário, né? Ele é um levantamento de fatos históricos documentados, né? Por vídeo, por televisão, por documentos, né? E que mostraram a construção do nazismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque os estudos de Dejur dizem o seguinte, que o neoliberalismo não diferencia em nada do nazismo. A diferença é, o nazismo usou o poder armamentista, o neoliberalismo usa o poder econômico, né? O nazismo usou a força física, a submissão física. O neoliberalismo usa a questão psicológica, emocional, para lidar com as pessoas, né? Então, é importante que a gente assista esse documentário e perceba como as coisas foram construídas, né? Olha, nós estamos dizendo, essa médica oncologista disse, né, a população brasileira não pode receber esse número de agrotóxicos que estão entrando no Brasil. É muito interessante, nesse documentário, eles mostrando, para justificar aqueles caminhões que estavam na rua, né, já matando os judeus com gás, mas estavam passando pela rua, o que eles faziam? Eles faziam propagandas mostrando o gueto de Varsóvia, o que ele se tornou depois que ele foi fechado, né, onde as pessoas não podiam sair, acabou com tudo, então tinha rato, tinha barata, tinha isso, tinha aquilo, junto com as pessoas, né, junto com os judeus. Então, eles diziam assim, olha, com rato e barata a gente tem que matar. Aí jogava aquele gás, né, que era venenoso. Então, para justificar o que eles estavam fazendo com os judeus nas ruas, eles estavam, né, equiparando os judeus a ratos e baratas. Então, era uma forma de manipulação psicológica, né, para justificar. Hannah Arendt, por exemplo, no livro dela, Reichmann em Jerusalém, que foi o primeiro nazista a ser julgado em solo judeu, né, ele estava escondido aqui na Argentina, foi sequestrado e levado para ser julgado. Então, ela faz uma análise que se chama a banalidade do mal, né? E o que é a conclusão dela? A conclusão dela é essa. Então, houve toda uma manipulação para que as pessoas aceitassem aquele mal como certo, como normal, entende? É preciso matar uns 30 mil para poder arrumar o terreno? É parecido com isso? Não, seria mais ou menos assim. Então, realmente, rato e barata tem que ser morto, é algo sujo, né? Então, se os judeus estão vivendo num gueto e ele se tornou sujo, eles têm que ser mortos. Entende como? Então, eu vou empobrecendo essa população, eu vou fazendo... Vai tirando a humanidade da população, transformando eles... Exatamente, você mexe na dignidade da pessoa humana. É aí a base do assédio moral, é aí a base dessas reformas neoliberais, né? É a dignidade da pessoa humana. O programa de hoje recebe em estúdio a doutora Carla Maria Santos, advogada trabalhista e doutoranda em psicologia, e também o doutor Fernando Rich, mestre em Direito do Trabalho, advogado atuante no ramo previdenciário, que faz hoje uma oficina Reforma da Previdência, que é aberta a toda a população, onde alguns temas que nós discutimos aqui com o doutor Fernando serão aprofundados nesta oficina, que é aberta para dirigentes sindicais, para trabalhadores, para a população em geral. Olha, doutor Fernando, o programa aqui a gente poderia seguir, porque as reformas, tanto trabalhista e previdenciária, que estão intrinsecamente, tem pontos muito complementares até, sim, a gente pode discutir muito. Então, eu quero realmente agradecer a sua presença e deixar para as suas considerações finais. Sim, eu que agradeço o convite. E aproveitando ainda a fala da doutora Carla sobre a reforma trabalhista, a gente tem uma semelhança muito grande com a reforma da Previdência, até nos representantes do Congresso e agora do Executivo, porque o relator da reforma da Previdência era o Rogério Marinho, deputado Rogério Marinho, e agora o
não é mais nome de ministro, é secretário. O secretário é o também Rogério Marinho, que é o secretário da Previdência Social. Então, a gente percebe que a forma de pensar é que é para precarizar, de fato, diminuir os direitos sociais, e a reforma previdenciária é uma proposta, é muito importante, ela foi apresentada. Então, a gente tem nosso papel de resistência e mobilização para obstruir essa reforma, ou ao menos tirar os maiores malefícios dela. Então, eu acho interessante, quem tiver a oportunidade de comparecer hoje na oficina, que a gente vai ter mais informações para poder fazer o embate de resistência dessa reforma, porque precisa aprovar no Congresso com 3/5 na Câmara dos Deputados em 2 turnos, e depois no Senado 3/5 também a aprovação, e a gente tem muito trabalho, muita resistência pela frente nesses próximos meses para obstruir essa reforma do jeito que está apresentada. Doutor Fernando, eu preciso ainda aproveitar a sua presença aqui, claro, agradecendo imensamente o senhor que veio de Brasília e veio direto aqui para a rádio conceder essa entrevista, que ela, inclusive, temos a honra hoje de contar com a parceria da Rádio Noroeste FM Comunitária, pessoal da região do Bangalô, ali, né, da Bangalô, né, Willy? 87.9, Rádio Noroeste FM Comunitária, um abraço para o Valdeci, para todos os comerciantes, para a população da região, para você que está, neste momento, ouvindo a gente no seu carro. Bom dia, obrigado. Doutor Fernando, um dos argumentos fortes do governo é de que, se não fizer a reforma da Previdência, não haverá aposentadoria no futuro. É correta essa afirmação? Existe muita discussão se, de fato, ela é deficitária ou não. Se uma das fontes da Seguridade é a folha de pagamento, o que desconta, tem um percentual que desconta do trabalhador, e tem a parte patronal. Exemplo, se tiver um pagamento de R$10.000 por mês, a empresa recolhe os 20%, depois tem mais SAT, outros, de recolhimento. E o trabalhador, ele tem um teto, hoje é um pouco menos de R$6.000, ele recolhe os 11%. Sobre folha de pagamento, é uma das formas de arrecadação, porque a Seguridade Social, ela não é só a previdência, saúde e assistência social. É bastante amplo. É bastante amplo. E na Constituição prevê que Seguridade, as fontes de custeio da Seguridade e as fontes de custeio não se limitam à folha de pagamento. Nós temos a COFINS, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Concurso de Prognóstico, tudo isso é arrecadação da Seguridade Social. Só que parte desses valores não vão para a Seguridade, porque a gente tem a desvinculação das receitas da União, a DRU. Parte desses valores vai para criar o superávit fiscal. Agora a gente precisa saber... criar uma lei que tira 30% do caixa da Previdência. Ele pode retirar para fazer o superávit. Então, não é da Previdência, da Seguridade. Seguridade mais ampla. De fato, se só considerarmos folha de pagamento, o que é gasto com os benefícios da Previdência e o que é arrecadado com folha de pagamento, de fato, esse discurso do governo é verdadeiro. Só que não é só folha de pagamento. Não está sendo considerada as outras fontes. As outras fontes. Aí as outras fontes, que tem estudiosos professores da Unicamp, tem a Associação dos Auditores Fiscais da Receita, que demonstram, fazem estudos no sentido que ela não é deficitária. Então, depende do ponto de vista que analisarmos. Mas precisamos saber qual modelo de Estado que queremos. Previdência é algo importante para o país, para a sociedade, para cuidar dos mais necessitados? Se entendermos dessa forma, é necessário que esses valores de seguridade fiquem efetivamente na Seguridade. Ou, se isso não é prioridade é o superávit fiscal, aí é o modelo que estão querendo impor de cada vez mais diminuir a proteção social e diminuir as diferenças sociais. Tá ótimo, acho que ficou agora, como dizem, né, os meninos jovens de hoje, agora lacrou. Nós vamos escolher um modelo de Estado, se a gente quer cada um por si e quem pode se vira e se salva, ou se a gente quer uma sociedade daqui a pouquinho com idosos, como está acontecendo no Chile, né, os idosos se matando sem condições de sobrevivência mínima. A tradução é minha, não é do doutor. Obrigado
ao senhor. E a última pergunta, colegas, estudantes da área de Direito podem participar lá da oficina? Sim, sim, estão todos convidados e a gente vai ficar muito feliz com a presença deles. Tá, eu vou postar aqui nas nossas redes sociais o convite com todos os dados para você fazer a inscrição na oficina. Agradecer também a doutora Carla Maria Santos Carneiro, advogada trabalhista e doutoranda em psicologia, que falou aqui com a gente sobre assédio moral e adoecimento de profissionais de uma maneira geral e de profissionais da área da saúde também. Doutora, eu vou falar uma coisa para a senhora que vale para o nosso convidado aqui também. Vamos voltar mais aqui, viu? Tá bom, com muito prazer. Obrigado pela sua presença mesmo. As suas exposições aqui contribuíram muito para a gente. E hoje, a Rádio Trabalhador termina, como sempre, né? Eu vou fazer aqui um parênteses, viu, Valdeci? Valdeci da Rádio Noroeste FM. Abraço para todo mundo aí. Hoje a gente se solidariza, se confraterniza e todo respeito aos profissionais da área da saúde de Goiânia, de Goiás e do Brasil, que trabalham sem condições de trabalhar, sob forte assédio moral, a partir da privatização da saúde com as chamadas OS, Organizações Sociais. Teve manifestação no CRER na semana passada, de retirada de direitos trabalhistas, e esta semana um médico do Hospital de Urgências de Goiânia, jovem médico, se suicidou. Então, fica aqui todo o nosso reconhecimento aos profissionais da saúde, não só médicos, mas todos os profissionais da saúde, enfermeiros, auxiliares, pessoal de apoio, a todos, todo o nosso respeito, tá? Gente, o programa de hoje fica por aqui, esperamos ter contribuído para esse debate público que a gente faz diariamente aqui no programa Antena Ligada. Abraço a todo mundo da Rádio Noroeste FM 87.9, amanhã estaremos de volta com mais um Antena Ligada, um bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau.